Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar com vocês na nossa aula 5 do livro Mentes e Manias, que fala um pouquinho sobre o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Vou projetar aqui o material para a gente começar o estudo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui primeiro, fazer bobagem e projetando. Pronto. Aí agora eu vou botar aqui para a gente conseguir começar o estudo de hoje. Foi. Então, pessoal, hoje a gente tem a nossa aula 5 e ela vai começar um pouquinho diferente hoje, só para a gente dar uma passada geral nos tópicos que ainda faltam do livro e conversar um pouquinho da nossa expectativa de duração desse estudo, tá? É, esse livro, hoje, ele ainda não está chegando na metade do conteúdo em termos de capítulo, mas ele está chegando ali na metade do tempo que foi originalmente programado para a gente dar esse curso. Então, tecnicamente, ele está previsto para ser até dezembro. E aí, assim, essa ideia da divisão que eu trago aqui, muito dessa divisão que eu estou trazendo aqui, tá, gente? É porque, como tem gente que está acompanhando, que quer ler o material, que eu sempre ressalto aqui, né? A importância de ler o material, de ter acesso a esse livro, porque é uma médica psiquiatra, ela traz infinitos exemplos de casos práticos, exemplos ilustrativos que com certeza traz um nível de conhecimento bem maior do que eu consigo passar aqui nesse estudo. Então, sempre recomendo. Essa autora tem uma série de livros que abordam questões da mente. Então, acho que tem alguns de vocês acompanhando, e eu trouxe aqui a nossa expectativa de programação, até para ajudar nessa organização, quem quiser ler antes de assistir, e sempre ressaltando aqui o espaço de troca, de perguntar, de acrescentar, de comentar. Então, eu trago primeiro por causa disso. E em segundo ponto, eu estou trazendo aqui, porque apesar da gente ainda não ter chegado no meio do livro em termos de página, hoje a gente fecha um primeiro aspecto dessa abordagem do livro. Por quê? Hoje a gente vai estar no capítulo que fala sobre o toque à luz da psicologia evolutiva, e ele meio que conclui uma primeira parte que caracteriza um pouco o transtorno. A gente começa o livro falando um pouquinho desse transtorno, aprofunda falando sobre o aspecto do pensamento obsessivo, como é que ele se relaciona com as manias, que são as compulsões, né? A parte do OC, da sigla do transtorno obsessivo e compulsivo. Depois a gente fala de alguns fatores que partem de uma predisposição ao desenvolvimento disso. Não tem uma causa única, mas tem alguns fatores de predisposição. E aí ele fecha essa primeira parte falando sobre o viés do toque sobre a luz do toque sobre a luz da psicologia evolutiva, que a gente vai entender um pouquinho mais do que se trata. Até por isso hoje que eu deixei só esse capítulo para fechar essa primeira abordagem. Depois, a gente vai começar a ver, a partir da aula de setembro, algumas coisas mais de como o toque funciona em certos grupos e como esses grupos se relacionam nas suas relações interpessoais, nas suas relações profissionais. Então, a gente vai falar do espectro do toque, porque tem vários níveis, tem vários níveis, inclusive de gravidade de sofrimento associado. Vai falar do toque na infância, de como é que o toque afeta as relações familiares, profissionais, de amizade, de relacionamento amoroso. Vai começar a ter uma parte do como é que transforma, né, esse toque, que a gente vai falar do pote, né, que eu não vou me antecipar aqui, mas é um pouco da ressignificação dessa sigla, usando as mesmas letras, mas com uma proposta diferente, né? Cognição, organização e transformação. Depois a gente vai falar um pouco dos tratamentos, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, e como é que a sociedade muitas vezes enxerga isso, até na questão de ambiente de trabalho, de contexto
dessa parte de como é que a pessoa que tem o transtorno ela é vista e aceita, e como é que o mercado de trabalho aceita isso, como é que lida com isso, como é que pode ajudar, como é que pode ser um suporte. Então, a gente vai para uma a partir de setembro para entender o toque aplicado a contextos familiares, como o da infância e as relações, e para começar a entender um pouquinho das percepções, de como tratar, de como ressignificar. Então, eu dividi aqui dessa forma. A minha intenção é acabar em dezembro, mas acho que o mais importante é que a gente consiga evoluir o máximo possível aqui nesse estudo, sem fazer estudos muito longos também, porque como são muitos conceitos envolvidos, para que a gente consiga ter as devidas reflexões também. Então, a programação está aqui dividida por capítulo, tá, gente? E aqui é a intenção de abordagem em cada aula, reforçando hoje que a gente vai estar trazendo esse capítulo que fecha, né, o que eu chamei aqui de primeiro bloco, né, e que fala para a gente sobre o toque na luz da psicologia evolutiva. E ele começa, esses capítulos sempre começam com uma epígrafe de reflexão, e a doutora Ana Beatriz traz exatamente esse texto aqui. Transtornos como o toque têm sido vistos como desajustes de mecanismos naturais, que, em seu funcionamento normal, possuem funções importantes e positivas. Isso a gente até falou de uma forma similar em alguns dos capítulos anteriores, mas essa abordagem da psicologia evolutiva, ela traz exemplos muito práticos e claros de como é que o problema não está no mecanismo, está no excesso e no descontrole dele. Porque o mecanismo em si é algo não só positivo, como necessário nas nossas vidas. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais. A psicologia evolutiva é como se ela fosse uma filha, né, como traz aqui no termo, da psicologia cognitiva e da biologia evolucionária. Então, quando a gente está falando da psicologia cognitiva, a gente está falando de toda a predisposição genética, de tudo que forma ali a nossa estrutura cerebral, o nosso DNA, a nossa predisposição mesmo, na nossa herança genética dos nossos pais, avós, familiares, e de como é que isso se manifesta na formação do nosso organismo e da nossa mente, né, principalmente. E a gente também está falando da parte da biologia evolucionária, que até o exemplo aqui traz, né? De toda a fase do crescimento, da gente sendo um neném, criança, das experiências, dos ambientes em que a gente é submetido, das nossas relações familiares, das nossas relações profissionais, até a gente se encaminhar para uma parte mais já da fase avançada da idade, uma parte mais da velhice, por assim dizer. Então, na verdade, a psicologia evolutiva vai observar os dois aspectos: a formação cognitiva do nosso organismo, do nosso corpo, e também a biologia nos mais diferentes aspectos e experiências que a gente passa ao longo dessa jornada. E dentro disso, ela vai abordar justamente o que o trecho inicial do capítulo trouxe: comportamentos e funcionamentos mentais sob a ótica da adaptação e da seleção natural. Como assim? O que isso quer dizer, né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, mas para a gente começar a introduzir, o livro traz o exemplo da ansiedade. E a ansiedade é um fator comum das pessoas. Cada um tem ansiedade em níveis diferentes, em graus diferentes, com impactos diferentes. Mas a ansiedade, ela está bem ou mal presente em todos nós humanos, né? E aí, ele começa trazendo essas perguntas: mas qual é a função da ansiedade? E por que todas as pessoas, seja em maior ou menor grau, têm essa característica? E aí a gente começa a tentar entender a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é um sistema de resposta cognitivo, fisiológico, afetivo e comportamental ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Tá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. A ansiedade é uma manifestação. E essa manifestação, ela se mostra, ela se apresenta de diferentes formas. Se apresenta na sua postura diante de uma situação, na sua forma de falar, na sua forma, às vezes, de não falar, em aspectos físicos, dor de cabeça, dor na nuca.
taquicardia, suor intenso. A ansiedade, ela tem uma manifestação no seu comportamento, na sua cabeça e inclusive em aspectos fisiológicos. E ela vai estar relacionada a uma sensação de angústia, de preocupação, a um medo, a uma situação que causou desconforto. Tá bom. Então é uma coisa ruim? Se ela está associada à preocupação, nervosismo, medo é uma coisa ruim? Não. O que é ruim são os excessos e os descontroles. Mas a ansiedade, ela é um sinal de alerta que é uma reação natural. E essa reação natural, muitas vezes, pode proteger a gente. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, mas muitas vezes a ansiedade, que está ali atrelada ao medo, que está atrelada a uma preocupação, ela fala com o senso de autopreservação que a gente precisa ter também. Então, não é a ansiedade que é o problema, e sim o nível que ela está e que, consequentemente, ela se manifesta. Tá? E aí, esse é o último ponto. Quando essa ansiedade ela passa a trabalhar a nossa rotina, ela está em níveis muito maiores do que os considerados saudáveis ali, para você manter um equilíbrio, está te tirando do eixo, aí ela pode ser considerada um distúrbio e ela precisa ser um desafio a ser superado. E aí, vou dar uma dica aí futura, tá, gente? O nosso estudo, depois que terminar o Mentes e Manias, vai abordar a ansiedade, o transtorno da ansiedade em si, que é um dos temas mais comuns e mais frequentes na sociedade dos dias atuais. Então, o transtorno de ansiedade é um livro que tem dessa autora e vai ser o próximo, provavelmente, que a gente vai abordar nessa sequência de estudos da mente, tá? Só para dar um gostinho de quero mais aí para vocês. E para mim também, tá? Porque eu gosto bastante do tema. E aí, eu trago dois pontos aqui que o Capitão ressalta. O primeiro é que a ansiedade, ela tanto não é comum, que ela é comum, inclusive, em outras espécies que não é a espécie humana. Ele dá um exemplo primeiro aqui do gato, e depois a gente vai ver um outro exemplo logo na sequência. O exemplo do gato que ele traz aqui, às vezes, por exemplo, o gato se arrepia inteiro quando vê um cachorro. Claro que não são todos os gatos e todos os cachorros, tá? Às vezes tem uma relação, cresce junto. Mas, no geral, um gato se arrepia quando vê um cachorro como uma resposta, porque aquele cachorro seria um predador e o corpo emite um alerta de fuga, de necessidade de sair, de se proteger. Então, essa ansiedade ela é um gatilho de preocupação, de medo, de instinto de sobrevivência, inclusive em outras espécies que não a humana. E aí, como eu falei aqui agora há pouco, apesar dela estar associada ao medo, à preocupação, a sentimentos que supostamente a gente encara como negativos, e esses sentimentos não são necessariamente negativos, tá, gente? O medo é muito importante, por exemplo, para a gente conseguir se preservar. O problema é o excesso, mais uma vez. Então, a ansiedade, ela está muitas vezes associada a um instinto de proteção e a um instinto de sobrevivência. Ah, Mariane, mas tá, entendi. Teoricamente faz sentido, mas na prática eu não acho que funcione assim. A doutora Ana Beatriz exemplifica com um caso muito bom, gente. Ela fala do experimento do peixe e depois faz um paralelo com a evolução do homem. Que experimento do peixe é isso? Essa tela de fundo aí é a ilustração de uma carpa, que é um tipo de peixe que é predador de alguns outros da sua cadeia alimentar, da sua espécie. E aí, ela fala que esse experimento do peixe é um experimento de vários grupos de peixe que tinham características peculiares, e esses grupos foram expostos à carpa, que era um peixe predador desse grupo, e que, enfim, tinha eles como potenciais alimentos. E aí tinham três grupos de peixe, tá? O primeiro grupo era composto de um grupo mais corajoso, mais ousado. O segundo grupo era um grupo mais cauteloso, que tinha uma ansiedade em nível normal, mas que, assim, tinha uma certa cautela. E o terceiro grupo, totalmente medroso, ansioso, assustado. E esses três grupos de peixe, eles foram expostos à carpa, seu predador, durante cerca de 2 dias e meio. O comportamento desses peixes foi muito diferente. O primeiro grupo, que era um dos corajosos e ousados, eles passavam em frente da carpa, ficavam olhando, ficavam ali
literalmente expostos porque não temiam ela. O segundo grupo, eles não ficavam tremendo de medo, se afastando, mas ficavam ali, né, fazendo a mais absoluta questão de ficar em frente, passando, dando mole ali para quem? O predador, né? E o terceiro grupo se escondia. E depois de 2 dias e meio, com o predador junto ali e tendo aqueles grupos como potenciais alimentos, depois de 2 dias e meio foi verificado que 0% do primeiro grupo sobreviveu. Todos foram comidos pela carne. 15% do segundo grupo sobreviveu. 40% do terceiro grupo, que eram aqueles mais cautelosos, medrosos, que se escondiam, sobreviveu. O que isso traz para a gente aqui, né? A ansiedade ligada ao medo é instinto de proteção, de autopreservação, certo? Que a gente acabou de ver. De certa forma, o terceiro grupo, que era quem se escondia, que tinha mais medo, conseguiu se preservar mais, certo? E aí a gente tem a questão da seleção natural, que a gente falou logo no iníciozinho do capítulo. Por quê? Os genes que vão passar nessa psicologia cognitiva, nessa biologia evolucionária, são os genes mais atrelados ao terceiro grupo, porque foram aqueles que sobreviveram, então vão conseguir se relacionar para formar outros seres da mesma espécie. Então, os genes que foram propagados são os genes prioritariamente que têm mais esse senso de autopreservação, essa ansiedade, esse medo, por uma questão de seleção natural. Será que isso é só com os animais? E aí a doutora Ana Beatriz faz um paralelo com a evolução do próprio homem, né? E traz o exemplo de 2 homens lá no tempo das cavernas, e que tinham que caçar para comer, tinha que ir na floresta, tinha que ir nas matas. E aí esses 2 homens, eles escutam um barulho entre as folhas e não conseguem identificar muito bem o que que é. O primeiro acha que nada aconteceu e segue o seu caminho. O segundo foge, achando que é um potencial predador. Vocês concordam que, se for só um vento que balançou a folha, beleza, os dois vão sobreviver, tanto que seguiu quanto que não seguiu, que vai ter que caçar em outro lugar. Agora, se for um predador mesmo, quem é que vai ser a presa? Aquele mais corajoso que achou que não era nada demais e que seguiu o caminho achando que aquilo era só um balançar de folha. Isso, mais uma vez, traz para a gente, tá, que esse medo também tem a ver com o senso de preservação e que essas espécies que se preservaram mais conseguiram viver e perpetuar seus genes para gerações futuras. Então, gente, o que a gente tem dessa psicologia evolutiva, a primeira grande mensagem, é que até por um processo natural de evolução das espécies, sentimentos como medo, como instinto de preservação, como ansiedade, são necessários para a sobrevivência da espécie. Tá, Mariane, mas você falou de biologia, psicologia, o que isso tudo tem a ver com o toque, né? Vamos chegar nisso, tá? Antes da gente chegar nisso, que é no finalzinho desse slide, vamos entender um pouco melhor sobre o estudo da psicologia evolutiva. Nesse estudo, a gente teve um estudo dentro desse tema que foi conduzido por 2 psiquiatras britânicos, tá? Que comprovou, tá, que, por exemplo, a ansiedade, ela era universal. Ela era um ponto em comum em diferentes nacionalidades, com culturas diferentes, com pessoas de classes sociais diferentes. O que traz para a gente que, por exemplo, a ansiedade não foi algo ensinado. É uma coisa que está nos mais diferentes grupos de pessoas com experiências, condições, culturas completamente diferentes. É algo universal. O que reforça que isso foi um mecanismo de adaptação que foi perpetuado dentro da evolução da espécie. Assim como o grupo de peixes, assim como o homem lá nos tempos antigos na caçada, esse senso de preservação manteve aquela espécie viva em condições de perpetuar os seus genes, a sua predisposição para as gerações seguintes. Então, esse mecanismo de adaptação, ele cumpre uma determinada função. Beleza? Beleza. E aí, dentro ainda do contexto da ansiedade, qual é essa função?
proteger e nos colocar em condições de defesa ou fuga, chamada pelos pesquisadores britânicos que conduziram esse estudo como um processo de redução de riscos online. Por quê? Porque a gente falou, né? A manifestação da ansiedade, ela é comportamental e ela é física. O nosso corpo fica com taquicardia, com o coração acelerado, bombeia mais sangue, a gente soa mais, isso daí dificulta que o predador chegue na gente, a gente consegue se deslocar mais rápido, ter mais força, muitas vezes com aquela adrenalina. Então, assim, ele facilita a fuga, a defesa. E ele é um mecanismo online porque ele é, mediante a situação do perigo, a reação é imediata, tá? Só que esse estudo não fala só desse processo de redução de riscos online. Ele também fala de um processo de redução de riscos offline. Que aí a gente vai começar a entender, né? Porque até agora, tudo que eu falei passa a impressão de que ser ansioso é bom, ansioso faz eu me preservar, e nada disso tem relação com o tópico. Calma, agora a gente está chegando lá. A ansiedade ela é necessária, a ansiedade muitas vezes está relacionada a aspectos que vão fazer a gente se manter em segurança. Mas tudo em excesso faz mal. Tudo. Até água em excesso faz mal. Então, a ansiedade em excesso, ela faz um mal muito grande. E se a gente for lembrar as primeiras aulas, a gente falava, né, aquele mecanismo de reforço que não está funcionando bem. Você tem lá no toque um pensamento negativo que te faz querer evitar aquilo. E aí você tenta evitar, mas ao invés de, a partir do momento da situação que supostamente evitaria, porque apesar de não efetivamente a gente ter o poder de controlar tudo, teoricamente, se você se precaver, se você tenta evitar uma situação de desconforto, aquilo deveria te gerar alívio. Só que no mecanismo do toque, isso se retroalimenta num looping contínuo. Então, você tem um desconforto e você faz alguma coisa para evitar aquele desconforto, mas isso não te traz alívio. Isso te faz pensar de novo, ou no mesmo, ou em outro desconforto. Então, gente, aí voltando aqui, isso aqui foi só uma recapitulação, voltando aqui para o tópico, como é que funciona essa produção processo de redução de riscos offline? A função desse é gerar e prever possíveis situações e cenários potencialmente perigosos e assim evitá-los previamente. Entenderam agora como é que se relaciona ao negócio do toque que a gente falou no início? Eu tenho uma situação de incômodo e essa situação de incômodo eu vejo como um perigo, como algo ruim, algo que eu quero evitar. Então, eu gero esses cenários de possíveis situações que eu quero evitar e tento fazer algo para evitar. Esse é o mecanismo, lembra? Só que no toque ele está desregulado e aí ele fica indo e voltando ininterruptamente? Pois é exatamente isso que esse estudo traz também. Você tem o que eles chamam de um sistema involuntário, porque muitas vezes não é algo de escolha, isso acontece naturalmente no cérebro, e essa geração involuntária de cenários de risco, que eles chamam da sigla IRSGS, parece não fazer sentido nenhum, tá, gente? Mas é porque a sigla é em inglês. Mas esse sistema involuntário de geração de cenário de risco, funciona não com um risco imediato, com um risco iminente, mas com potenciais situações incômodas e perigosas que você quer evitar. Aí, isso também é normal, tá, gente? Acontece com todo mundo. Aí ele traz dois exemplos, a doutora Ana Beatriz dá dois exemplos até relativamente simples, né, no livro, que é, por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, não é positivo que você olhe para os lados, veja se está vindo carro, veja se o sinal está aberto ou fechado, atravesse na faixa de pedestre para você evitar um problema? Não é um risco iminente, que não é como se o carro estivesse vindo perto de te atropelar, mas você avalia a situação antes de atravessar para evitar um potencial perigo que você quer evitar, que é o de ser atropelado. Então, isso é normal. É um sistema de redução de riscos offline, que não é imediato, mas que você cria cenários de situações que você quer evitar e se precaver delas. E o outro exemplo, eu peguei uma foto na internet, tá? Mas a ideia é um alimento que você não está acostumado a ver. Aqui na ilustração é como se fosse uma torta salgada, tá, gente? Mas tem pimentão, azeitona, ovo, enfim.
E aí, um alimento que você nunca viu, uma coisa até mais diferente que essa. A sua primeira reação é cheirar, é tentar ter uma noção se é ácido, se é doce, é tentar ver a textura antes de... E isso daí também é uma prevenção de situações incômodas. Você não quer ali provar a comida e não gostar, de repente ficar enjoado, de repente ter uma dor de estômago, então você avalia a situação. O que eu quero dizer com isso? Tudo é normal. O que não é normal são os excessos. Essas situações, esse sistema involuntário de geração de cenário de risco, quando ele está desregulado e superativado, ele vira o gatilho do loop infinito. É incômodo o tempo inteiro, é ação que não resolve incômodo, é um novo incômodo gerado num ciclo contínuo de algo que gera desconforto, que gera desequilíbrio e que gera o transtorno, como a própria palavra diz. E aí, gente, a gente vai fechar esse capítulo, tá? Com mais uma analogia. Então, vamos antes de entrar aqui nesse último slide, vamos só recapitular. A gente trouxe nesse capítulo de hoje a visão ainda dos aspectos do transtorno, da caracterização do transtorno, agora com o viés da psicologia evolutiva, que vê o desenvolvimento cognitivo do ser em conjunto com a sua biologia evolucionária, com as experiências que ele passou. Essa visão traz algumas coisas sobre emoções, sentimentos que são positivas quando na dose correta, que a gente trouxe o exemplo aqui da ansiedade, mas que quando desreguladas pode trazer um impacto negativo, um impacto muito forte e muito pesado ali para aquela pessoa que sofre com esse desconforto. Aí a gente traz, ainda dentro da psicologia, um estudo que foi conduzido ali lá pelos ingleses e que fala justamente da função, de como é que é o risco iminente online, como é que é o cenário de risco potencial, que são coisas extremamente comuns, como isso se fala com a geração contínua de desconforto e fecha pela psicologia evolutiva o mesmo viés que a gente trouxe no primeiro e segundo capítulo do mecanismo de reforço positivo e negativo, que faz ou você sentir o alívio aquilo resolver, ou o reforço que faz você ficar retroalimentando situações incômodas. Então, por isso que eu falei tanto que esse capítulo fecha a ideia do que eu chamei ali de primeira parte do livro. E para fechar, ele traz essa analogia final do capítulo, que é a analogia com o sistema imunológico. Isso é muito reforçado no livro. Isso é muito reforçado em diferentes capítulos e diferentes exemplos, que é a questão do tudo em excesso faz mal. E aí ele faz essa analogia que uma pessoa saudável ela tem seu sistema imune funcionando como um mecanismo de proteção. Você tem ali seus leucócitos, que fazem parte do sistema imunológico, e que eles vão atacar invasores quando tiver uma bactéria, um vírus, uma enfermidade, que estiver provocando algum tipo de doença. E eles vão atacar aquele invasor, aqueles antígenos, e formar anticorpos para combater a instalação da enfermidade. O que acontece quando um sistema imunológico está doente? O que acontece é o que a gente chama de doença autoimune. Por quê? Ele está tão desregulado, porque assim, o leucócito tem que produzir um anticorpo que vai combater aquele invasor para poder evitar a instalação da doença. Até aí é normal, tem que acontecer, é saudável acontecer. Na doença autoimune, mais uma vez, são os excessos. Aqueles leucócitos que estão trabalhando para te proteger, ela não consegue diferenciar o antígeno invasor que está aí causando a enfermidade das suas células saudáveis, tecidos normais do seu corpo. E aí, o que ele faz? Ele produz em excesso e ataca todo mundo. Quem tem que atacar, que está causando a enfermidade, é as suas próprias células, o seu próprio organismo. Então, ele acaba se prejudicando. Então, o sistema imune é muito positivo, mas quando em excesso, ele pode causar a doença que ele mesmo estava querendo evitar. Assim como todos os aspectos mentais que esse transtorno e tantos outros vêm falando, da questão do até um limite do natural, do saudável, do equilibrado, faz parte da vida de todo mundo.
quando é um excesso, caracteriza um transtorno de distúrbio. E para fechar a reflexão final do capítulo, fala mais bonito, né? Bem mais bonito que eu tentei falar agora. Então, lendo o trecho. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, seria algo semelhante a isso da analogia do sistema imunológico, mas em relação ao sistema de geração de risco. Lembra que a gente falou agora? Por quê? A gente teria um sistema de geração de risco equivalente ao da doença autoimune, só que da mente. Então, ele seria uma doença autoimune da mente. Por quê? Porque ele aprisiona a pessoa numa falsa sensação de segurança e imunidade, paralela aqui, o sistema imune que está produzindo em excesso também dá uma falsa sensação de segurança. Você está combatendo, você está ali produzindo. Só que essa sensação é falsa, porque você está atacando, inclusive, as células saudáveis, que não estão ali para te causar enfermidade. Da mesma forma, isso acontece na mente. É uma doença autoimune da mente, porque causa essa sensação falsa de segurança e imunidade, mas na prática ela infecta, ela entorpece toda a possibilidade de felicidade, de liberdade daquela pessoa. Por quê? Porque elas trazem em sua mágica, tipo assim, a felicidade e a liberdade, elas têm como característica entender que a vida ela é incerta, ela é insegura. Então, vamos tentar fechar a ideia entendendo melhor esse texto final. Essa analogia com o sistema imunológico fala: o corpo combate invasor, o corpo combatendo excesso invasor combate o que não deveria combater e, na verdade, enfraquece o próprio organismo. A mente precisa criar cenários de risco para se proteger, mas quando essa criação é exagerada, a gente pode achar que está se sentindo mais seguro, que está mais protegido, mas a gente está vivendo num looping eterno do incômodo, do medo, da preocupação, que a gente não vai conseguir controlar, porque a vida ela é insegura, a vida ela é incerta. A gente não vai ter o controle de todas as variáveis, de todas as situações, de todas as coisas que a gente precisa passar. Então, essa necessidade de prever cenários e controlar tudo a todo tempo, ela é uma impossibilidade da vida, porque a gente não consegue. E como a gente não consegue, se isso fica como uma demanda contínua, a gente não consegue se sentir livre e não consegue se sentir feliz, porque o tempo inteiro a gente está tentando controlar o incontrolável. Por isso que essa analogia ela é tão válida e tão profunda, tá, gente? É, mais uma vez, tá? Acho que hoje a aula deve ter ficado um pouquinho mais curta do que o padrão, né? Mas eu acho que tem muito conteúdo aqui. Mais uma vez, psicologia evolutiva, mecanismo de criação de cenário, as analogias e comparativos com experimentos animais, com a própria evolução humana, com o nosso organismo, traz muito ponto de reflexão e de necessidade de entendimento mesmo do estudo. Por isso que eu preferi dividir assim, espero e vou tentar terminar tudo em dezembro, tá? Mas eu tenho tentado priorizar aqui a gente conseguir ir no maior nível de detalhe possível, para a gente conseguir também ter as reflexões necessárias e conseguir cada vez mais entender a importância da mente, da saúde mental para o nosso equilíbrio físico, mental também, espiritual como um todo. Mais uma vez, muito obrigada para vocês que acompanharam e a gente se encontra no mês que vem. Grande beijo. Tchau, tchau.